Oh, glória a Jesus. Aleluia. Quem achou? Glória a Deus. Glória a Deus. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Aleluia. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Quantos pode dizer amém? Amém. Podeis sentar dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, Glória a Deus. glória a Deus. Meus irmãos, nesta noite nós vamos falar sobre 4 segredos de um avivamento. Aleluia. Estamos em uma quarta profética e nós cada vez mais precisamos que sejamos Aleluia. avivados Glória a Deus. na presença do Senhor. Nesse texto bíblico, encontramos os 4 segredos de um avivamento. Cada avivamento que o povo de Deus tem experimentado ao longo da história é Deus ouvindo a oração do seu povo. A palavra de Deus é fonte geradora de avivamento. O temor ao Senhor gerado no coração gerado no coração das pessoas pela palavra de Deus, dá início a um avivamento. E o avivamento é sempre uma obra da misericórdia de Deus. Portanto, oração, palavra, temor a Deus e misericórdia divina são os 4 segredos do avivamento. Glória a Deus. E sobre esse texto que Abacuque ora ao Senhor, pedindo para que o Senhor avive, para que o Senhor possa avivar a sua obra em meios anos. Esta foi a oração do profeta. Queremos destacar aqui em 4 tópicos algumas lições dentro desse texto que me chama a atenção. E a primeira dela é a oração do profeta Abacuque. Na época do profeta Abacuque, o povo estava em uma situação difícil, estava vivenciando uma época tenebrosa dentro do território de Israel, e o profeta sente que o povo está precisando de avivamento, porque em toda a história de Israel, quando nós vemos, quando o povo não estava avivado, era o momento mais tenebroso que o povo de Deus enfrentava. Então o profeta faz menção na sua oração e pede para o Senhor avivar a sua obra no meio dos anos. O desejo do profeta é que Deus visite o seu povo com avivamento. Então a oração do profeta Abacuque, aleluia, chegou até o trono de Deus. Aleluia. E dentro deste parâmetro da oração do profeta Abacuque, eu quero abrir 3 pontos para que possamos entender melhor o assunto. O primeiro segredo do avivamento é sempre a oração. Glória a Deus. Os irmãos é ciente que em 2 Crônicas, no capítulo 7 e o versículo 14, o Senhor disse: o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face
e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então quem está falando é o Senhor, dizendo que se nós, o povo de Deus, que se chama pelo nome do Senhor, aleluia, mesmo que o profeta Abacuque ore para que Deus venha avivar a sua obra, Deus, lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, o Senhor nos mostra a forma certa que vai causar o avivamento em nosso coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele pede para que o povo que se chama pelo nome dele venha se humilhar, depois possa orar e depois possa buscar a sua face e depois se converta dos seus maus caminhos. Fazendo essas 4 coisas, aí o Senhor diz que vai perdoar os pecados e sarar a terra. Então é uma promessa do Senhor na vida do seu povo. Os grandes avivamentos descritos na Bíblia e documentados ao longo da história cristã, começa sempre com a oração. Na época de Salomão, Deus visitou seu povo com avivamento porque foi através da oração. Salomão disse que até se o povo não tivesse nos territórios de Israel, mas mesmo a longa distância, e apontar e fizesse oração apontando para a banda de Jerusalém. Por isso que Daniel, quando foi orar, Daniel abriu uma janela que tivesse a direção para Jerusalém, porque Daniel sustentou a sua oração à luz da Bíblia através da oração de Salomão. Então diz a Bíblia que ele abria a janela todas as vezes para a banda de Jerusalém e começava a fazer as suas orações. E aí a gente sabe que o diabo se levantou usando pessoas, mas Deus deu vitória ao seu servo Daniel. Então, todo avivamento na história, seja a história de Israel, a história da igreja, todo avivamento que o Senhor se deu início da parte de Deus na vida do povo, se iniciou através da oração. Se ninguém quiser orar, se nenhum crente gostar de orar, se nós pararmos de orar, nós não vamos ter avivamento. E é interessante esse negócio de avivamento, porque a gente já pensa num avivamento coletivo, mas muitas das vezes Deus não começa com um avivamento coletivo. Às vezes Deus começa com um avivamento pessoal. Ele primeiro incendeia o coração de um, de dois, de três. Muitas das vezes ele começa apenas por um, e através desse um, Deus vai acendeando os demais corações, porque isto é avivamento. O Senhor começa a trabalhar na vida, aleluia, glória a Deus, da igreja. Então, sem oração não existe avivamento. Por quê? Porque através da oração que existe quebrantamento, existe dependência de Deus, existe, aleluia, pessoas realmente que estão interessadas para que o Senhor possa trazer este avivamento na sua vida. E nesta noite não é diferente. Nós acreditamos que o Senhor vai começar, aleluia, trazer um avivamento na vida da igreja. Estamos vivendo épocas tenebrosas, épocas estas que muitas das vezes estamos trazendo, aleluia, uma cortina de fumaça para dizer que estamos vivendo em avivamento. Estamos mais no corinho de fogo. Tem lugares por aí que é só o corinho, diácono Luiz, aquele corinho de fogo, aquela coisa toda humana, mas aquilo eu chamo de cortina de fumaça. Eu não estou dizendo que eu sou contra a corinho de fogo, que se realmente esse corinho de fogo não for louvor a Deus, porém, aleluia, isso não é avivamento, irmão. Avivamento também não é quando nós estamos, aleluia,
cheio de falar em línguas e sapatear no poder de Deus. Isso também ainda não é avivamento. Eu posso dizer a você que é resultado do avivamento. Mas o verdadeiro avivamento que deve acontecer na sua vida e na minha é um resultado que é o início de um avivamento que nos traz, aleluia, ânsia de vômito quando se trata da palavra pecado. O verdadeiro avivamento é quando o crente se enojeia do pecado. O verdadeiro avivamento é quando o crente não se conforma com o mundo. O verdadeiro avivamento é quando o crente não se iguala com o mundo. É quando o crente tem a convicção que ele precisa fazer a diferença no meio dessa terra que está vivendo em momento de treva, de escuridão. Mas aí está o crente avivado. Não se conforma, não se prostra. Você não vê Daniel sapatear. Você não vê Daniel, aleluia, no manto. Mas você vê Daniel não se corrompendo com o manjar do rei. Você não vê Daniel aceitando o manjar do rei. Você não vê Daniel sem parar de orar 3 vezes ao dia. Isso é avivamento. Aleluia. Glória a Jesus. Mas também não quero dizer aqui que o avivamento não traz o manto do sapatear. O avivamento traz. Porque o avivamento traz o quê? O resultado. Então, tem alguém aqui avivado aqui nesta noite? Aleluia. Glória a Deus. O avivamento começa com oração. Glória a Jesus. O avivamento começa com isso, porque a oração afasta de nós a frieza espiritual. O avivamento afasta de nós, o avivamento que se inicia através da oração afasta a frieza, afasta a corrupção. E o povo de Israel, na época do profeta Abacuque, estava corrompido. Tinha pessoas escravizando o próprio irmão dentro do território de Israel. Pobre, não estava mais recebendo no ano do jubileu, com 7 anos que estava 6 anos trabalhava na terra, 7 anos dava descanso à terra, e depois devolvia aquela pessoa que tinha perdido a terra ou vendido a terra por motivo de falência financeira. Deus tinha uma lei que era para devolver, o povo não estava devolvendo mais, cada um fazia por si, cada um estava vivendo o seu próprio, que estava vivendo a sua própria vontade. Aí o profeta notou que estava faltando avivamento no meio do povo. E começou a orar e pedir ao Senhor para trazer avivamento, porque o profeta sabia que depois que Deus visitasse seu povo com avivamento, o povo voltava a praticar a lei, o povo voltava a ser obediente, o povo voltava a ser contrito na presença de Deus, quebrantado. O povo voltava a fazer aquilo que o Espírito Santo estava querendo mover no coração do povo, só através do avivamento. Mas isso não ia acontecer se o profeta não iniciasse através da oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Em segundo lugar, o primeiro avivamento registrado após a queda do homem se deu quando um descendente de Adão, chamado Enos, começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 26. E a gente já conhece a história que de Adão e Eva nasceu Abel, nasceu Caim, depois Abel, e Caim matou Abel. E depois Adão e Eva se conheceu mais uma vez, e veio Sete casou, e com esse casamento o fruto foi uma criança por nome de Enos, e Enos cresceu e começou a invocar o nome do Senhor, começou a fazer culto a Deus. A partir dali se iniciou um avivamento naquela geração. E quando a geração de Caim estava vivendo o pior momento da história, o pior momento da vida, a geração que veio de Sete e Enos estava vivendo a vontade de Deus. Por quê? Porque ele começou a invocar o nome do Senhor, começou a buscar ao Senhor de uma forma mais profunda, de uma forma mais avivada, de uma forma mais entregue. Então Deus estava trazendo
Um avivamento na geração de Enos é tão tal que entre eles nasceu um homem por nome de Enoque, e o Senhor o transladou para si, o guardou para si, para não sentir a dor da morte e não também a vê-la. E Deus viu tão testemunho para com aquele homem que o tomou para si, o guardou, vendo que o céu não recebe sangue, mas todavia Deus já o transformou, aquele homem, para levar para a glória, e mostrando para nós hoje qual é a forma que ele vai arrebatar a sua igreja. Tudo isso se iniciou através do buscar, do invocar, aleluia, do nome do Senhor através de Enos. Isso também trouxe avivamento. E em terceiro lugar, o maior avivamento da história se deu no dia de Pentecostes, após a intensa campanha de oração. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Glória a Deus. e o versículo 14. Aleluia. Eu quero ler esse texto junto com a igreja. Glória a Jesus. Eu leio, você fica só me ouvindo. Glória a Deus. Atos no capítulo 1 e o versículo 14, a Bíblia diz: todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Estava todos o quê? Unânimes, unidos, na mesma fé, na mesma comunhão, no mesmo desejo, na mesma fiação, na mesma pegada. Estava todos unânime buscando o Senhor em oração. Aí veio Atos no capítulo 2, versículo de 1 ao 4, diz que todo estava reunido no mesmo lugar. Aleluia! Glória a Deus. Vou ler para você. Glória a Deus. Versículo 1 até o versículo 4 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. Porque estavam todos no mesmo lugar, obedecendo o que o Senhor disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Depois serei minha testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e confim da terra. Ou seja, quer ser a testemunha de Cristo? Quero. Então primeiro tu tem que ficar em Jerusalém. Para quê? Esperando que do alto seja revestido do poder de Deus. Mas por que tem que ficar em Jerusalém? Porque Jerusalém aqui indica a casa de Deus, indica onde está o povo de Deus reunido, indica onde está a igreja. Então todos precisam estar ali buscando ao Senhor, se entregando ao Senhor em oração, até que o Senhor venha, aleluia, e faça na vida do crente, glória a Deus, um avivamento tão grande como fez na igreja primitiva. Alguém diz por aí que isso aqui se concretizou depois que Joel tinha profetizado, lá no capítulo 2, versículo 28, e dali para frente se concretizou em Atos, no capítulo 2, versículo 1 ao 4, e não se concretiza mais em canto nenhum, porque afinal de contas a promessa foi cumprida. Mas nós somos sabedores que o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ainda falando em línguas, ele olha para a igreja e para aqueles irmãos que duvidaram do poder de Deus na casa, do avivamento tão grande, aqueles que estavam em volta daquela casa, que viu aquele poder, confundiu os irmãos pensando que estava cheio de vinho, cheio de mosto. E ele diz assim: esse povo está cheio de vinho, está embriagado com mosto. Mas o apóstolo Pedro, falando em língua, tomado pelo Espírito Santo,
Tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo. O homem estava cheio. Ele abre a boca e diz: varões galileus, esses homens que você está vendo aqui, apesar de que não tinha só homem, tinha homem e mulher, mas ele diz: esses homens que vocês estão vendo aqui, essas pessoas não estão embriagadas com vinho, não estão embriagadas com mosto. É engano de vocês. Eu quero dizer que aqui está se cumprindo o que o profeta Joel já tinha profetizado em seu livro. Eu quero dizer que está concretizando hoje. Mas o apóstolo Pedro diz: e há de ser que esse poder, esse avivamento, esse batismo com o Espírito Santo é para hoje, para os nossos dias, e também servirão para os vossos dias dos vossos filhos. Aleluia. Ou seja, é para agora e é para o futuro. Ele não vai parar enquanto Jesus não raiar nas nuvens. O avivamento, o batismo com o Espírito Santo, o poder de Deus vai acontecer até a volta de Cristo. Vai acontecer. E por que esse mover diminuiu? Porque o povo está orando pouco. Vou repetir. Porque esse mover diminuiu? Porque estamos vivendo em época que o povo não está disposto a orar. Meu Deus! É só ir a um culto de oração. Temos nessa igreja 4 dias de culto. Mas antes de começar o culto, temos 1 hora de oração. Conte quanto estão na oração. Aleluia! E eu vou dizer um detalhe. Os que estão trabalhando e chegam no momento que não dá para vir para a oração, são poucos. São poucos. O restante estão tudo em casa. Meu Deus! Mas só vem depois que passa o momento da Oração! Parece que orar é um pecado. Meu Deus! Parece que orar não faz mais parte do dia a dia cotidiano do crente. Parece que orar é algo que não é mais necessário. Eu estou dizendo que parece. Porém, é mandamento de Deus. Aleluia! É ordenança do Senhor. Ficar em Jerusalém. Fazendo o quê? Orando. Buscando. É por isso que tem tanta gente fraca. Tanta gente sem forças. Tanta gente se arrastando. Porque pararam de orar. Mas aqui está Abacuque orando. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Aviva. E o crente que sabe o que é avivamento, a oração é esta: aviva a minha vida, aviva a vida do ministério, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, Senhor. Aleluia, vem avivar o teu povo, porque nós precisamos do teu avivamento, nós precisamos do teu mover sobre nós. Nos aviva, aleluia. Quando a igreja começa a orar pedindo avivamento, o Senhor traz avivamento para o seu povo. Glória a Deus! Aleluia. Glória a Jesus. Nos Estados Unidos da América aconteceu um avivamento numa rua chamada Rua Azusa. Diz a história que foi um poder tão grande, foi um mover tão grande, foi uma época de tanto poder que os irmãos caíam no chão. Eita, meu Deus do céu, e se alguém caiu e alguém critica, tá lá o avivamento, caíram no chão.
foi marcado por jornais e notícias naquela época, algo tão grande, tão forte, que foi necessário Daniel Berg e Gunnar Wingre dar uma passadinha por lá, para também ser assediado nessa tocha, para também receber de Deus. E foi lá que foi profetizado que eles tinha que vir no Brasil para dar início a uma obra, e esta obra ele veio no Brasil e trouxe aqui a missão de fé. Ele não trouxe primeiro a Assembleia de Deus, ele trouxe a missão de fé, iniciou o trabalho, depois ele mudou e pôs o nome da Assembleia de Deus. Foi algo assim tão impactante que ele recebeu de Deus, ou seja, escutou que em tal lugar tinha um avivamento e foi lá e foi sediado com o poder de Deus. Aleluia! Hoje estamos de novo sempre pedindo a Deus avivamento, avivamento no Ceará, avivamento no Brasil e no mundo, avivamento não só na placa da igreja que nós servimos ao Senhor, mas avivamento em toda a igreja, em toda a denominação, avivamento em todo crente, em todos os irmãos, porque diz a Bíblia que enquanto tem avivamento, bar é fechado, boate é fechada, a violência cai por terra, a idolatria cai por terra. Onde tem avivamento, aleluia, o Senhor muda a história. Aleluia, Deus. É onde tem avivamento. Onde tem avivamento, há convenção de alma, libertação, transformação. Demônio não se anda nem no corpo e nem fora do corpo de ninguém. Onde tem avivamento, o Senhor marca o território. Satanás passa bem longe, porque desse fogo ele tem medo. Ele não passa por perto onde tem esse fogo. Onde tem o fogo do Espírito Santo, se algum demônio se atrever, é queimado. Ele foge, ele não passa nem perto, porque ele sabe que o fogo de Deus é santo. E é por isso que a igreja precisa estar clamando ao Senhor, buscando por avivamento. O avivamento traz aumento da santidade. O avivamento traz afastamento do pecado. O avivamento traz transformação de vida, mudança de caráter. O avivamento faz algo tão impactante que você não pode fazer. Só o avivamento de Deus. Glória a Deus. Segundo tópico, Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. Glória. Aleluia. O segundo segredo do avivamento é a palavra do Senhor. Não pode existir avivamento genuíno e duradouro se este não for gerado pela palavra de Deus. Em Atos 19, no capítulo 19, o versículo de número 20, olha o que a Bíblia diz. E assim a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. Glória a Deus. Você sabia que a própria palavra de Deus, ela gera avivamento? Aleluia. Você sabia disso? A palavra de Deus gera avivamento. É por isso que todos nós devemos meditar na palavra de Deus, porque ela gera avivamento em... Sabe aquele motivo daquela fraqueza tua? Aquela falta de força espiritual? Aquele vazio? É falta da palavra. Eu vim aqui nesta noite dizer para você que não existe um crente fraco se ele for um leitor da palavra de Deus. Aleluia. Porque a palavra traz força. Aleluia. A palavra renova. Aviva a nossa alma. Glória a Deus. É a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Como viver um avivamento se pessoalmente eu não querer ler a Bíblia? Meu Deus. Como? Eu posso ser um crente avivado se eu não estou nem aí para a palavra? Eu nem leio e nem escuto. Porque para quem diz que é analfabeto, tem como ouvi-la hoje, sim ou não? Ela não traz efeito só para quem lê.
Está escrito em Apocalipse que bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem. Lê e ouvir. E Paulo, escrevendo à igreja em Roma, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. De Deus. Por que ele repete 2 vezes? Porque não é ouvir qualquer coisa que aumenta a fé, é se ouvir a palavra. A palavra de Deus. Então, quando eu medito na palavra, quando eu leio a palavra, quando eu pesquiso a palavra, quando eu examino a palavra, ela automaticamente está fazendo um efeito, gerando em mim avivamento. Está me deixando um crente mais avivado, Glória a Deus. mais cheio do Espírito Santo. Está aí o motivo da tua fraqueza, crente, da tua falta de fé, da tua falta de força, do teu cambalear na fé, do teu tropeço na fé. Está aí, é porque você não está mais meditando na santa palavra de Deus, e o motivo disso faz com que a gente fica decaído, prostrado, fraco, sem força, por falta da alimentação espiritual da alma. Mas nesta noite Deus me trouxe aqui para te dizer: está na hora de você voltar a ler a palavra de Deus, a buscar o conhecimento do Senhor através da sua palavra. Porque enquanto mais você vai se dedicar à palavra, enquanto mais você vai meditar na palavra, enquanto mais você vai examinar a palavra, enquanto mais você vai se alimentar da palavra, mas a sua alma fica acesa, fica cheia, mas seu espírito fica conectado com o Espírito de Deus, mas você fica mais cheio da presença de Deus. Você fica um crente diferenciado. No meio de muitos você se destaca, no meio de muitos você fica diferente. Você só não vai apenas fazer a diferença para o mundo, mas você vai fazer também a diferença para aquele crente que está fraco, caído, abatido. Você vai ser um crente que se destaca com uma proporção melhor, com uma unção melhor, com poder maior, com um nível de intimidade com Deus melhor, porque você está meditando na santa e inerrante palavra de Deus. Glória a Deus. Vou deixar Jesus é vida adorar nesta noite. Glória a Deus. Santo, santo, santo Deus de Israel. Aleluia. Deus. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Estamos substituindo a palavra por outra coisa. E a palavra não pode ser substituída. A palavra, ela é insubstituível. Mas tem gente substituindo. Está colocando tudo no lugar da palavra. Tem alguém me ouvindo? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. O avivamento de Judá, nos dias do rei Josias, só se deu depois que o sacerdote Ilquias anunciou: achei o livro da lei na casa do Senhor. Aleluia, meu Deus. Segundo Reis. Oh, glória a Jesus. Aleluia. No capítulo 22. O Espírito Santo de Deus. Versículo 8. Diz assim, ó: então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safá: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safá e este o leu. É interessante porque nesta época que Josias assumiu o trono com 8 anos de idade. 8 anos. Ele assumiu o trono para ser rei. Ele foi orientado pelo sumo sacerdote.
e os sacerdotes. E ele guardou a lei de Deus. E diz a Bíblia que não teve um rei que fez uma limpeza tão grande em Israel na época como esse rei Josias. Mas tinha uma coisa que não estava batendo. Então foi mandado fazer uma limpeza no templo. E acharam entre os cobros que estavam dentro do templo, aquelas coisas que se ajuntam lá. Acharam o quê? O livro. O povo tinha perdido o livro da lei de Deus. Como se perde um livro, irmão, da lei? Olha a situação de Israel. A lei de Deus está escrita em Deuteronômio no capítulo 28. Entre a bênção e a maldição. Precisa se ler. Precisa meditar. Precisa guardar. Mas o povo tinha perdido. Quanto crente não já perdeu a Bíblia dentro da própria casa? Meu Deus. Sabe nem onde está. Tem crente que tem hora que para achar a palavra dá trabalho. Onde botou? Quantos? E o pior, não é só perder literalmente a Bíblia. Estão perdendo ela no coração. Meu Deus, é verdade. O templo estava lá entre os cobros, o livro. Quando acharam, foram ler. Não percam a palavra de Deus. Davi disse: guardei tua palavra no meu coração. Para quê, Davi? Para não pecar contra ti. O que me isenta do pecado, o que me afasta do pecado, o que me dá forças para vencer as tentações malignas por conta do pecado, é a palavra de Deus. Glória a Deus. Quando você vê crente se rendendo ao pecado, com conformismo com o mundo, é porque a palavra já não está mais no seu coração. Perdeu a palavra. Aleluia. Mas eu vim trazer uma boa notícia aqui nesta noite. Glória a Deus. A palavra de Deus aqui nesse altar não está perdida. Aleluia. Você está ouvindo a palavra e é ela que traz avivamento para a sua vida e para a minha. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou repetir algo que eu já disse aqui em dias anteriores. Que não adianta deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, se você não gosta de ler a palavra e não medita na palavra e deixa ela lá aberta só por costume. Meu Deus, a palavra tem que ser lida, guardada, praticada e obedecida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenho certeza que tem crente aqui nesta noite. Se eu perguntar, já leu a tua Bíblia? Glória a Deus. Um vai olhar para o outro com o rosto de desconfiado. Porque está muito ocupado, está muito ocupada. A correria é grande, a correria do dia a dia é terrível. É uma correria para lá, outra correria para cá, um faz isso e faz aquilo. Mas Deus não quer que nós trocamos o momento da palavra de Deus. Esse momento é sagrado, ele tem que ter todos os dias. Glória a Deus. Todos os dias. Se você quiser ser avivado, aleluia, o avivamento nos dias de Esdras e Neemias se deu após a leitura bíblica da palavra do Senhor. Está escrito em Neemias capítulo 8, versículos de 1 ao 12. Enquanto Neemias, junto com Esdras, não tinha feito a leitura da palavra para o povo estava em corrupção. Mas pela primeira vez se levantou um altar de madeira. E aí os servos de Deus
pregoar a palavra. Aleluia. E o povo começou a chorar. Glória a Deus. E trouxe arrependimento em geral. Aleluia. E gente que estava casada com mulher ilícita. Mulher que não era judia. Mulheres que era gentílica. Que não fazia parte da mesma fé. Mesmo tendo filhos. Rompeu-se casamento ilícito. Cada um voltaram para sua casa. Porque o povo resolveu obedecer ao Senhor. O povo resolveu cair de joelho na presença de Deus. A palavra em si próprio, ela trouxe o avivamento. Glória a Deus. Porque a palavra não é morta, a palavra é viva. A palavra transmite vida. Aleluia. Glória a Jesus. Não tem condições de você estar morto na casa de Deus, morto na presença de Deus, se nós estamos conectados com esta palavra. Porque esta palavra é vida. E ela transmite vida para a igreja. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. O grande avivamento registrado em Atos dos Apóstolos e ao longo da história cristã sempre deram pelo poder da palavra de Deus. Sempre deram através de quê? Pelo poder da palavra de Deus. Glória a Deus. O que é que você sente quando você está lendo a palavra de Deus? Às vezes, quando eu estou lendo a palavra de Deus e meditando na palavra de Deus, eu creio que já aconteceu com alguém aqui, possa ser até com alguém na live que está nos escutando. Eu acredito que já aconteceu com você, que no momento que a gente está meditando na palavra de uma forma mais cuidadosa, parece que nós estamos lá, então de repente vem vontade de choro, desce lágrima, alegria. A alegria da salvação, ela aumenta em nós. É algo assim tão real. Glória a Jesus, tão profundo. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui nesta noite? No silêncio da noite, todo mundo dormindo. E as lágrimas pingando em cima das folhas da Bíblia. Aleluia. Aleluia! Uma coisa tão boa, tão forte. Aquele arrepio gostoso. A gente sente a presença do Senhor se aproximando de nós. Glória a Deus. Deus começa a falar com a gente, a trazer uma profundidade de uma revelação pela palavra. E nós começamos a falar em línguas estranhas dentro de casa, em nosso quarto. Glória a Deus. Da camaichara de camai calamassui de labas. Algo que é difícil de explicar. Mas quem passa sabe do que eu estou dizendo. É uma comunhão tão incrível, tão imensa, da presença do Espírito Santo dentro de nós. Só porque a gente está meditando nessa palavra poderosa, viva, inerrante, eficaz. Eu vou deixar a igreja adorar nesta noite. Você não está morto, você está vivo. Aleluia, Deus. Daramaia. Aleluia. Glória Glória a Deus. Da camai checai. Deus de Israel. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sinto nada disso, bispo. Eu vou dizer a tu porque é, criatura. Tu trocasse a palavra de Deus faz tempo. Tu não é um crente que não medita na palavra, não lê a palavra, não examina a palavra. Ninguém sabe por onde anda a tua Bíblia. Tu tá morto na presença de Deus. Você tá morto. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para você ressuscitar. Então receba a palavra e o avivamento que a palavra traz para nós. Aleluia! Aleluia! Daramaya kamache de kalamase. Sheremedeio akamache kalamasuri de lamasya. Aleluia! Glória a Jesus! É algo que você não negocia por nada. É esse momento que a gente fica meditando na palavra de Deus. É algo tão bom.
tão real. Em Atos no capítulo 6, versículo 7 está escrito: a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Olha aí, rapaz. A palavra de Deus fazia o quê? Crescia. E muita da gente tornava-se discípulo do Senhor em Jerusalém por causa da palavra. Os discípulos aumentavam. Até um grupo de religiosos, de sacerdotes, que eram doutores da lei, que vivia de acordo com a lei de Moisés, se convertia no Evangelho de Cristo e não vivia mais pela lei, mas passava a viver pela fé, por causa da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, da palavra de Deus. O que é que essa palavra não pode fazer na sua vida e na minha? Aqui nesta noite. Quem trouxe aleluia, quem trouxe glória. Aleluia. Santo Deus de Israel. Glória a Jesus Cristo. Você tem meditado na palavra por esses dias? Você tem meditado na palavra por esses dias? Você tem meditado na palavra hoje? Você é pegado mesmo a sua Bíblia? Tem gente que tem Bíblia daquilo, Bíblia diz tudo isso, diz tudo daquilo, disso, daquilo. É errado, não é tem que ter, bom demais. Bíblia diz tudo, a tópico, a pentecostal, a DAC, e sai dentro de... Oh meu Deus do céu, palavra-chave, e vai tendo aquela coleção. Mas a pergunta desta noite é: você está examinando? Está lendo? Está meditando? Tu pode ajudar um instante do que vale se tu não medita na palavra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Acaixe, camai, calamacé. Glória a Deus. Uramai, calabaueira, machere de calamaço e de castruída labas. Terceiro tópico. Outro segredo que traz avivamento é o temor do Senhor, provocado no coração das pessoas pela pregação da palavra de Deus. É a porta de entrada para o avivamento individual e coletivo. Abacuque disse: ouvi a tua palavra e temi. Olha, rapaz, o que é que ela cria em nós? Temor. Glória a Deus. É por isso que o crente que lê muito a Bíblia, ele se livra de pecar. Crente que lê muito a Bíblia, ele se livra de... Mas crente que não gosta de ler a Bíblia, é capaz de receber o nome de Caicai. Registra o nome de Caicai. Fulano caiu hoje. Uma semana, caiu de novo. Já está de pé de novo, passou por cima. Olha, caiu de novo. Está sem a... E por causa que está sem a palavra, não tem temor de Deus. O temor do Senhor provoca no coração das pessoas, pela pregação da palavra de Deus, e a porta de entrada para o avivamento individual e coletivo. No Salmo 119, é um texto que eu acho muito lindo. Salmo 119 e o versículo de número 25. Glória a Deus. Aleluia. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. A igreja, olha para cá. Glória a Deus.
A minha alma está pegada Mata esse demônio aí, Laura. ao pó. Glória a Deus. Então ele diz: Glória a Deus. vivifica-me segundo a tua. Palavra. Essa palavra vivificar, você observe que é alguém que já teve vida com Deus e está se sentindo morto. É alguém que já teve vida e está se sentindo morto, fraco, desanimado, abatido. Aí ele diz: vivifica-me segundo a tua palavra. Glória a Deus. Então a palavra vivifica o crente. A palavra dá vida ao crente. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Jesus! Glória a Deus. A palavra traz vida para o crente. O temor ao Senhor que veio sobre os ninivitas, levando-os ao arrependimento no pó e na cinza, deu-se após ele terem ouvido a pregação do profeta Jonas. Jonas capítulo 3, versículo 1 ao 10. Diz a Bíblia que todo mundo se arrependeu quando Jonas pregou a palavra em Nínive. E o arrependimento trouxe temor. Aleluia. Eu não sei como é que o crente diz que está arrependido disso e daquilo, que eu nunca vejo na vida dela nem na vida dele um temor a Deus. Meu Deus. Temor é algo que me faz ser fiel a Deus, e eu não quero provocar a sua ira, e nem tampouco eu quero entristecê-lo, mas no meu coração tem um desejo imenso de honrá-lo e deixar ele feliz comigo. Temor não é medo. A Bíblia diz que o Senhor não deu a nós o espírito do medo, de medo. É temor. É eu querer honrar o Deus que eu sirvo Aleluia. e deixar ele satisfeito com a minha vida nesta terra. Aleluia. Você tem temor de Deus? Como você leva a sua vida no seu dia a dia? Glória a Deus. Mas a pregação da palavra do profeta Jonas fez uma cidade em peso, de um povo cruel, se arrepender dos seus pecados, se converter e ainda ter temor do Deus de Israel. Ter temor do Deus vivo. Quem tem medo, quando o pecado bate na porta, a pessoa se lembra das consequências e tem medo, e não quer pecar por causa das consequências, mas mesmo assim a tentação é mais forte, e a pessoa cai, com medo de tudo. Glória a Deus. Quem tem temor, quando a tentação bate na porta, ele diz não, porque ele não olha as consequências, ele olha o Deus que ele serve. Ele não quer pecar contra Deus, não quer entristecer o Espírito de Deus. Lembra de José? Quando a mulher de Potifar foi convidar ele para deitar-se com ela, ele disse assim: nesta casa não, o meu Senhor, ele está falando de Potifar, colocou tudo em minhas mãos para que eu pudesse administrar, porém ele só abriu uma exceção para ti, mas tirando de tu, o resto eu tenho total autoridade sobre tudo que é do meu Senhor, Potifar. Aleluia, Deus. Aí ele diz: como pecaria eu um tamanho pecado desse contra Deus e contra o meu Senhor Potifar? Glória a Deus. Então José tinha temor a Deus. Aleluia. Não importava a circunstância, não importava a situação, não importava onde ele estivesse, não importa. O temor estava lá no coração daquele jovem. Ele era um jovem. O temor estava lá. Então quem faz a diferença é o temor de Deus no meio e no teu coração. Aleluia. Quem está entendendo isso aqui? Glória a Deus. É o temor de Deus. Como eu vou pecar o tamanho pecado desse contra o meu Deus e contra o meu Senhor Potifar, que me deu tanta confiança? Tem gente que não sabe o que significa confiança. Quebra de palmo em palmo.
Quando eu quebro a minha confiança com alguém, eu estou degrenindo o meu caráter. Meu Deus. Eu estou destruindo o meu caráter. Deixar com que as pessoas, fazer com que as pessoas confiem em você é algo muito bom e é precioso diante de Deus. Você precisa ganhar as confianças das pessoas. Mas tem gente que diz assim: quem quiser confiar, confie. Quem não quiser, não. Você precisa fazer com que as pessoas confiem em você, no seu caráter, e você realmente seja aquilo que você é. José era isso. Porque ele tinha temor no coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudinho se arrependeu, e o rei disse assim: até os animais não comem. E Jonas viu que Deus não destruiu ninguém, mas Deus estava pronto para destruir Nínive em peso. Mas o arrependimento e o temor no coração fez com que Deus não destruísse ninguém e trazesse a misericórdia e a salvação para aquele povo. Glória a Deus. O temor do Senhor é a sabedoria. O temor ao Senhor, olha, preste atenção nisso. O temor ao Senhor é a sabedoria. E apartar-se do mal é a inteligência. Vou repetir. O temor ao Senhor é a sabedoria. Você tem sabedoria? Então, para você ter sabedoria, você precisa ter temor a Deus. E apartar-se do mal é a inteligência. Deus procura crente inteligente. Crente inteligente, aparta-se do mal, foge do mal, faz que nem Jó. O que é que a Bíblia diz de Jó? Quando o Senhor testificou de Jó para Satanás: tem visto o meu servo Jó? Deus já tinha observado que o Satanás já estava olhando Jó, rodeando, vendo. Não foi Deus que apresentou Jó ao diabo. Deus apenas viu o diabo olhando, circulando Jó ao derredor. Aí Deus disse: tu tem visto meu servo Jó, homem fiel, temente, e aparta-se. Olha aí, apartar-se do mal faz parte de um crente inteligente. Mas tem gente que vê que o mal está na esquina e vai para onde? Vai exatamente para a esquina. Tem gente que vê que o mal está em tal pessoa, mas vai para onde? Para tal pessoa. Tem gente que vê que o mal está realmente através de um serviço, alguma coisa, mas a pessoa vai para onde? Vai exatamente para onde está aquele mal. Aí quando vem as coisas, a pessoa diz assim: mas eu sou crente, como é que vê isso? Claro, você não aprendeu a se desviar-se do mal. E Deus olhava Jó e se alegrava com Jó, porque Jó se desviava-se, afastava-se do mal. Eu já vi dizer que certa pessoa aqui foi aconselhada, e a pessoa mostrou que realmente aquela caminhada não dava certo, que ia dar errado, que aquilo ali ia trazer um mal. E a pessoa que estava ouvindo o conselho fazia mais ou menos assim: que venha logo esse mal, eu não tenho nada a perder mesmo. Olha, Deus está alertando, e a pessoa dizer isso. Não, isso não é ter inteligência. Isso é abraçar o mal. Em Êxodo capítulo 20, versículo 18 ao 20, vemos que após o povo ouvir a palavra do Senhor, no Monte Sinai, em chamas, o arraial estremeceu. E Moisés disse ao povo: não temas, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Isso aqui está em Êxodo capítulo 18 ao 20. É interessante que ali Deus veio para criar um temor no povo. Então, para ele criar um temor no povo, ele veio abalando o monte. O monte fumegava com a glória de Deus, com o poder de Deus.
Foi tão forte que teve um momento que Israel diga assim: Senhor, Moisés, que tu fale com a gente, mas não deixe Deus falar com a gente, porque senão a gente morre. Mas que tu fale, tu seja o intercessor entre Deus e nós, fale com a gente. O povo estava tendo medo. Deus não queria que o povo tivesse medo, Deus queria que o povo tivesse temor. Porque se o povo tivesse temor a Deus, não murmurava tanto contra Deus, não levantava um bezerro de ouro para provocar a ira de Deus, não caía nos conselhos de Balaão e Balaque para se prostituir com as midianitas, se o povo tivesse temor de Deus. Às vezes está faltando é temor. Quem tem temor não fala o que quer. Quarto tópico: na ira, lembra-te da... Abacuque era sábio. Na ira, lembra-te da misericórdia. Oh meu Deus, a palavra diz que a misericórdia do Senhor é a causa que nós não somos consumidos. É a misericórdia? Então Abacuque, sendo sabedor disso, ele pede: na tua ira, Senhor, tu está com raiva do teu povo? Tu está irado com o teu povo? Então na tua ira, lembra-te da misericórdia. A misericórdia de Deus é o quarto segredo de um avivamento. Lamentação, capítulo 3 e o versículo 22. Vamos ver o que o texto diz. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Glória a Deus. E você só está de pé aqui nesta noite por causa da misericórdia de Deus. Se Deus não fosse um Deus misericordioso, tu não estava aqui mais. Glória a Deus. Porque você já provocou muita ira de Deus e você sabe disso. Mas ele mesmo irado deixou as consequências vir, mas não deixou morrer, não deixou ser destruído, não deixou ser consumido. Tu não está aqui não é porque tu é bonzinho, tu é bonzinha, não é? Porque tem gente que acha que é tão bom, viu, Diago Luiz? Tem gente que acha que é bom demais, é o melhor do mundo. O meu coração, só Deus sabe, eu sou tão bonzinho, tu é ruim. É a misericórdia de Deus que não deixa nós ser consumidos, nem destruídos. Quando a pessoa se acha bom demais, é o pior que tem, diabo. É o pior que tem. Quando você se acha que é melhor que os outros, bonzinho demais, você é o pior que tem. Sua carne é ruim. Minha carne é ruim, é perversa. É a misericórdia de Deus que está nos dando da sua graça, para que nós tenhamos amor no coração. Senão ninguém amava. Senão ninguém amava. Aleluia. Oh meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Então, quando você vê que a coisa está difícil, corra pedindo misericórdia a Deus. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia da igreja que eu pastoreio, Senhor. Tenha misericórdia do ministério que está sobre a minha responsabilidade. Tenha misericórdia da minha nação. Tenha misericórdia do povo desta cidade. O profeta precisa pedir a misericórdia de Deus. Tenha misericórdia da minha casa. Tenha misericórdia dos meus filhos, das minhas filhas. Tenha misericórdia do meu marido, da minha esposa. Peça a misericórdia de Deus. Alô, glória. Tenha misericórdia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Tenha misericórdia, Senhor. Glória a Deus. Todo avivamento ao longo da história, a obra da misericórdia divina. Vou lhe repetir. Todo avivamento ao longo da história é obra da misericórdia divina. Ninguém merece avivamento. É obra da misericórdia divina. Tu não merece não, mas vou te avivar.
Vocês não merecem não, mas eu vou trazer avivamento sobre vocês. E Ele traz. Aleluia, Deus. E Ele traz avivamento sobre nós. Glória a Deus. Aleluia. Muitas das vezes alguém faz a obra relaxadamente. Muitas das vezes alguém faz a obra com murmuração. Muitas das vezes alguém faz a obra sem amor. Muitas das vezes alguém faz a obra para se apresentar. Muitas das vezes alguém faz a obra de todo jeito. Aí Deus olha e diz: ah, se eu não tiver misericórdia dela e nem dele, eu vou derramar minha misericórdia para não destruir, para não consumir. Aí Ele usa de misericórdia para a gente se despertar e vir fazer o que é certo. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus de Nazaré. O próprio rei Ezequias reconheceu isso, dizendo: porque em vós, convertendo ao Senhor, vosso irmão e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levam cativos, e tomarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converter a Ele. Você sabe que Deus, você sabe o que significa a palavra Deus desviar o rosto de alguém? É deixar de olhar para mim e para você. Eu vou encerrar. Deus olhar para mim e para você e tirar o rosto de nós. Você já notou o que significa isso? Aí está escrito aqui, ó: se converta. Se converta dos seus maus caminhos, vocês e vossos filhos, e o Senhor não desviará o rosto de vocês. É o que o rei Ezequias disse. Ele não vai tirar o rosto de vocês. Eu preciso que o rosto de Deus esteja olhando para mim. E você? Você precisa que o rosto de Deus esteja olhando para você. Amém. Aleluia. Esteja olhando para nós. E nesta noite o Senhor está contemplando a mim e a você aqui. Concluindo. Para um teólogo, o avivamento, o nome dele é James, o avivamento da religião consiste em nova vida espiritual transmitida aos mortos e a nova saúde espiritual transmitida aos vivos. Aleluia. Avivamento vivifica quem está morto e dá saúde a quem está vivo. Fique de pé nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Avivamento vivifica quem está morto